Este programa tem classificação indicativa livre. Nos 5 primeiros meses desse ano, os Estados Unidos perderam um soldado por dia. Esse levantamento, confirmado pelo Departamento da Defesa americano, não se refere às tropas que lutam no Afeganistão ou no Iraque, mas a militares que tiraram a própria vida. Uma onda de suicídio se espalha por vários países, entre eles o Japão e a Coreia do Sul. No Brasil, o índice desse tipo de óbito cresceu mais de 30% e já é apontado como a terceira causa de morte entre jovens. Afinal, por que tanta gente decide pôr fim à própria vida? Quais as causas e as consequências do suicídio? O que é o chamado suicídio assistido? O que diz a lei sobre a morte voluntária? Eu sou Mauro Welter e esse é o tema do Plural de hoje. O suicídio sempre foi um tema espinhoso nas redações dos jornais. Alguns manuais da grande imprensa recomendam que casos de suicídio não sejam divulgados, porque incentivariam outras pessoas a tirarem a própria vida. Alguns especialistas garantem que não há estudos que comprovem esse comportamento. Mas em 1897, o filósofo francês Émile Durkheim já afirmava que o suicídio é sim contagioso. Para discutir o tema, o Plural de hoje recebe 2 convidados. O advogado Elias Matarassade, presidente da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, e o psicólogo Ney Ricardo de Souza, especialista em saúde da família e mestre em sociologia. Obrigado pela presença de vocês. Ney, eu queria começar com você. Você fez uma dissertação chamada Sobrevivendo ao Suicídio, um estudo sociológico junto às famílias dos suicidas. O que despertou seu interesse exatamente por esse tema? Bom, inicialmente agradeço também a oportunidade de conversar, né? Por se tratar de um tema relativamente difícil, pouco divulgado, né? Existe carência desse tipo de informação e acho que programas como esse, que se propõem a debatê-lo, né, são realmente necessários na sociedade, né? Bom, o meu trabalho com as famílias de suicidas surgiu a partir da minha atuação na saúde pública, né? Onde eu pude ter contato com vários casos de pessoas fazendo tentativas de suicídio, com pessoas em condições, né, que poderiam ser levadas a tentar com a própria vida, familiares efetivamente de pessoas que se suicidaram, e eu me senti motivado a conhecer um pouquinho mais sobre essa realidade, né? Para esse estudo você entrevistou quantas famílias aí? 14 famílias, né? Fiz uma seleção das famílias que no ano de 2003 perderam, né, pessoas por essa circunstância, e aí comecei a percorrer, né, procurar essas famílias, conversar com essas famílias, né? E das cerca de 89 famílias, que eu não me engano, né, 14 consentiram em conversar, né? A gente vai falar um pouquinho no decorrer do programa sobre as causas, mas eu queria que você pontuasse que tipo de consequências você pôde verificar nessas famílias. A consequência é muito homogênea, né? As famílias, elas se abalam profundamente, né? Ficam bastante desestruturadas, ficam com um questionamento muito grande, né, do porquê aquilo aconteceu, se sentem totalmente implicadas, como não podia deixar de ser. Uma carga de culpa. Uma carga de culpa, né? Uma carga de dúvida. Isso é unânime, Sim. Ney? Em todas as famílias existe essa carga de culpa? Sim, existe, né? Porque um dos grandes questionamentos que as famílias fazem é justamente o que aconteceu na nossa família para que a pessoa resolvesse tirar a vida, né? Eles não conseguem enxergar isso como uma atitude eminentemente individual, né? Sempre uma atitude que é referenciada ao contexto familiar, né? Doutor Elias, esse tabu que existe em torno do suicídio, de alguma forma se estende também à parte jurídica? Olha, o direito, ele tem tratado isto com uma certa reserva e com uma certa contradição. Porque aquele que tenta contra a própria vida não tem crime nenhum. Ou seja, suicídio não é crime, ainda que na forma tentada. Alguém que tenta contra a sua vida não comete crime algum, mesmo porque, se ele morre, ele próprio se impôs uma pena de morte. Não há quem punir. Agora, é interessante que, se uma pessoa se autolesiona para efeito de recebimento de seguro, por exemplo, aí sim,
é punido como crime, está lá no artigo 171, praticar uma autolesão para agravar a sua saúde ou para se mutilar, enfim. Há, então, este descompasso. Não há quem punir. Agora, quem instiga ou auxilia, de alguma forma, o suicida a concluir esta empreitada, digamos assim, este sim vai responder por crime contra a vida, como induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Quer dizer, mas quem tenta se matar, usando um termo bem popular, não é penalizado. Quer dizer, na realidade, precisa de tratamento médico, seria isso? Exatamente, ele não é penado por falta de previsão legal e nem teria sentido uma pessoa que está tentando contra a própria vida, a questão de uma prisão para ela é de só menos importância. Talvez até ela encontre um local mais adequado para atingir o seu objetivo, que é tirar a vida. Então, a nossa legislação se mantém como na década de 40, foi legislado o Código Penal brasileiro, nós estamos fiéis ainda a estas filosofias reinantes. Não há como se alterar isso já em breve, não vislumbro. Agora, existe um novo, um anteprojeto de Código Penal que está tentando tratar de eutanásia, está tentando tratar de alguns temas que são temas assim tabus realmente no nosso ordenamento. E que vai dar muita polêmica ainda. A gente vai falar sobre um pouquinho sobre a eutanásia e os novos projetos, ainda mais para o final do programa. Ney, você observou também se existe uma questão genética na questão do suicídio? Na pesquisa que eu fiz para esse programa, alguns autores de algumas obras apontam nessa direção. Você acredita que isso possa realmente ocorrer? Aí há controvérsias, né, mesmo, a nível de artigos, né? Se tem as duas posições que são defendidas ardorosamente por aqueles que acreditam nelas, né? Eu, na minha experiência, não dá para dizer isso, porque as famílias que eu entrevistei, de modo geral, eram primeiros casos, né, segundo caso. Então, não tinha histórico familiar. Esses antecedentes, né? E note bem, mesmo tendo, né, a gente não pode afirmar que por haver o histórico há a genética, porque o próprio histórico familiar introduz um caráter social, um caráter de aprendizado aí, né? Então, eu acho difícil assim concluir que exista um determinante genético para isso, né? A gente já continua conversando. Nós fomos às ruas de Curitiba saber o que pensa a população sobre o tema. Vamos acompanhar. Olha, eu sou muito melhor que esse não, tá? Na verdade, sim, eu quero ser presidente. O que você pensa sobre suicídio? Suicídio? Eu acho um absurdo. Suicídio é algo de ruim que acontece na vida das pessoas. É uma dor muito grande. Não tem nem como explicar o que seria a pessoa. Acho que será uma depressão violenta, alguma desilusão muito grande. Acho que é a pior coisa que tem. É algo que acontece com muita frequência, né, na nossa sociedade. Acho que é um gesto extremo da pessoa, né, que não vê saída e é tipo uma válvula de escape. Porque não tem como se evitar, que é uma coisa que é inesperada. É muito louco o suicídio. Pra que fazer isso, né? Acabar com uma vida? A vida é tão bonita. Acredito que deveria se pesquisar mais sobre as causas. Obviamente não tem uma resposta única. Eu acho que uma pessoa que não tem amor próprio. Se é um problema da sociedade em relação ao mundo do trabalho. Falta de Deus, né, no coração. As pessoas que têm Deus, que buscam orar, conversar com Deus. Se é emocional, em relação à estrutura familiar. Olha, é complicado, não tenho muita convicção a respeito, não. É um ato, assim, de desespero, né? A dependência química ou algum problema, né, desse tipo que afeta o indivíduo, mas o contexto em que ele habita. É traumático, né? É traumático, porque... Exatamente por isso, porque realmente é uma situação de desespero. Às vezes não é feliz, às vezes tem tudo, às vezes é uma pessoa rica, às vezes tem dinheiro e tudo, mas não tem amor na família. A pessoa que não quer pensar no futuro, não quer fazer nada da vida. Não vai numa igreja ou frequenta qualquer religião, né? Na minha opinião, eu acho que a pessoa que chega ao ato do suicídio é uma pessoa fraca.
É uma pessoa que não tem suporte, não tem estrutura. Ou o estresse diário leva ao suicídio. Despesa da família. Depressão, às vezes. Algum ente querido que acabou falecendo, alguma coisa assim. Acho que a pessoa não deve estar bem na cabeça, né? Por razões assim que a gente sempre desconhece, porque os motivos que a gente sabe de pessoas que se suicidaram, a gente sempre acha que não seria para tanto, né? Mas só quem realmente passou por isso aqui poderia dizer. Conhece alguém que já cometeu suicídio? A minha mãe. E você acha que o motivo foi esse? Eu acredito que foi fraqueza, sim. E as pessoas que ficam fracas é porque não buscam Deus. Que o meu filho, dia 10 de junho, eu achei meu filho enforcado, 19 anos. Acho que já tentou, mas não conseguiu. E por que a pessoa chegou nesse ponto de tentar se matar? Porque a família não aceitava porque ele era homossexual. O que a gente passa, o desespero que dá na gente, né? A gente tem vontade de ir lá, tirar, de fazer viver de novo. Sim, conheço uma amiga, ela tinha 17 anos, ela jogou-se do 21º andar, por causa de drogas. Infelizmente sim, o sobrinho meu. Eu acho que justamente quando a mulher dele falou que ia se separar dele, ele simplesmente começou o suicídio. O suicídio é uma tristeza. Fraqueza, falta de Deus, loucura, as razões que as pessoas apontam ali são bastante. Mas o que mais me impressionou nessa enquete que nós fizemos aleatoriamente com essas pessoas aqui no centro de Curitiba foi a proximidade que esse assunto, esse tema, o suicídio, tem da gente. A gente encontrou ali pelo menos 3 ou 4 pessoas que tiveram parentes. É isso mesmo, Ney? É um tema, é um assunto que está tão próximo da gente e a gente talvez no dia a dia não perceba? A gente tem uma estatística, né, em Curitiba, são cerca de 80, 90 casos por ano, né? Então, a gente até conversou aqui um pouco previamente, né, daria praticamente 2 casos por semana, né? É um número expressivo, né? Quer dizer, sem dúvida nenhuma, a gente está diante de um fator que tem sua relevância do ponto de vista do funcionamento social, né? Doutora Elisa, a senhora acredita que a imprensa, na sua divulgação, existe mesmo o que a gente até falou na abertura, de a divulgação desencadear outros fatos? Qual é a sua opinião sobre o assunto? É claro que eu tenho uma impressão própria, não tenho um estudo profundo disso, mas eu creio que se alguém se suicida e aparece essa façanha, aspas, de alguém que morreu por suicídio, alguém que está em cima do muro, pratica ou não pratica, pode servir de incentivo. Acaba se incentivando, penso eu, nesse sentido de uma divulgação poder desencadear outros fatos parecidos. Ney, você queria colocar alguma coisa? Queria comentar que, na verdade, existem alguns estudos que apontam para isso, tá? Pesquisas mesmo que apontam pela influência da mídia, né? Tanto é que existe toda uma recomendação, né, para esse assunto ser tratado na mídia. Nos casos que eu estudei, se eu não me engano, 2 deles tinham essa característica. Foram motivados? Motivados pelo conhecimento de um outro suicídio, né? Mas a imprensa, a mídia, não poderia fazer o papel, de repente, oposto ao informar, também tratar de outras questões, aprofundar o tema como orientações, o que fazer? Não falta isso, na realidade? Falta. Reforço, né, os meus parabéns por essa iniciativa aqui, porque é o que a gente está tentando fazer aqui, né? Muitas pessoas, ao se deparar com isso, não têm a menor ideia do que possa estar acontecendo, do que não possa estar acontecendo, né? Isso foi algo que eu obtive no depoimento dos familiares, né? Eles simplesmente dizendo, mas eu nem sabia que esse tipo de coisa podia acontecer, quanto mais na minha própria família. Entende? Então, esse assunto é delicado, é um tabu, mas ele precisa ser explorado também, justamente para dar uma medida de conhecimento para essas pessoas, para elas não ficarem totalmente perdidas, né? Informação, né? Justamente, informação de qualidade. Olha só, americanos, japoneses, sul-coreanos, russos, por que há uma onda de suicídios pelo mundo? E no Brasil, o que impulsiona o crescimento das taxas, especialmente entre os jovens? As respostas estão no próximo bloco, o Plural volta já. O Plural de hoje está discutindo o suicídio, comportamento condenado pela religião e cercado de mistérios e tabus.
Apesar do crescimento desse tipo de óbito entre os jovens, as taxas brasileiras são consideradas pequenas comparadas às de outros países. Vamos dar um giro pelos números do mundo. Dados da Organização Mundial da Saúde revelam que quase 1 milhão de pessoas tiram a própria vida por ano no mundo. Isso significa que a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no planeta. Nos últimos 50 anos, o número cresceu 60%. A Rússia é o país onde a população mais se mata, com quase 39 casos para cada grupo de 100 mil habitantes. A média mundial é de 16 suicídios. No Brasil, a taxa média aumentou 36% entre 1987 e 2007. Hoje, o país registra 4,68 óbitos para cada grupo de 100 mil. O Rio Grande do Sul é o estado brasileiro com o maior índice, quase 10 suicídios. Em Venâncio Aires, por exemplo, a taxa chega a 37 suicídios para cada grupo de 100 mil. Os óbitos são mais frequentes entre os homens, com taxa de 7,1 contra 1,9 das mulheres. Em 2004, os idosos lideravam o ranking de suicídio no Brasil, com média de 8,14. Mas no grupo com idade entre 15 e 29 anos, o suicídio já é a terceira principal causa de morte. O mapa da violência, lançado esse ano, revela que de 2000 a 2010, o número de casos na faixa de 18 e 19 anos cresceu 26%. Ney, por que existe essa inversão de papéis? Ou não, os idosos sempre foram considerados o grupo onde mais havia registro de suicídio. E os jovens agora têm despontado e aparecem já nesse ranking tão triste. O que acontece que existe já quase um equilíbrio aí entre a juventude e essa faixa etária mais idosa? A questão do jovem é interessante, porque na pesquisa que eu fiz, vários casos eram referentes a adolescentes ou jovens adultos, né? Veja, esse tema em si já seria motivo para uma outra pesquisa, né? Mas aparentemente o que indica-se, né, as hipóteses que a gente pode levantar, é que tem muito a ver com a entrada no mundo adulto, com a entrada no mundo do trabalho, com a questão de você se sustentar, né? Isso pode acabar representando um encargo muito grande para o jovem que não vê a possibilidade de se realizar, né, nesse sentido. O álcool e as drogas, justamente nessa faixa etária, saiu uma pesquisa recente mostrando que o jovem consome cada vez mais álcool. Por si, ele também já é causador ou ele precisa estar relacionado com a depressão, por exemplo? Ele sozinho normalmente não é causador nessa faixa etária, né? Então, pelo menos os casos que eu encontrei, nenhum deles eram usuários de droga, né? O suicídio foi motivado por outras questões, né? Mas sim, o álcool e a droga estão relacionados, mas aí eu diria sim, mais no caso dos adultos, né? E você tinha perguntado do caso do idoso, né, também. O caso do idoso também é interessante, porque nós prolongamos a vida, né? Nós temos condições de esticar essa longevidade, né? Não sei até que ponto que isso está sendo bem aceito, bem assimilado pela população, né? Doutor Elias, pais de adolescentes que tiram a própria vida são penalizados de alguma forma? Olha, eu tive casos de pessoas que, como clientes, tiveram perda de filhos por suicídio. É realmente, assim, um complexo de culpa que a família tem é muito acentuado. Muito acentuado. Veja você, se acontece um suicídio e não fica provado que alguém induziu, auxiliou ou instigou, evidentemente que a causa, o ato humano que levou ao suicídio, imputado à própria pessoa, aspas, ninguém suicidou ela, aspas, para a compreensão, sim, evidentemente que não há nenhuma figura penal no caso de descuido ou a omissão de socorro, mas na realidade o suicídio ele vai ser um ato de própria mão da pessoa que a leva ao óbito. Qualquer outra interferência aí de outro ser humano, seja quem for, será punido, tanto não impedindo, como instigando ou não socorrendo. Mas assim, em princípio,
Quando é caracterizado suicídio, evidentemente que cessam as investigações tão logo se constate que aconteceu um suicídio. Não há uma punição para a família ou para pessoas próximas. Nem partindo do princípio de que os pais seriam responsáveis por aquela criança. Salvo alguma hipótese em especial de violação, digamos assim, do dever de guarda de abandono de uma criança, um abandono, mas são casos raros. Se você falar em suicídio propriamente dito, é diferente, por exemplo, de uma criança que assiste um desenho animado e vê que os personagens voam e sai na janela e quer voar também. Evidentemente, então tem os cuidados, a rede na janela, a proteção, mas nós estamos indo para um outro campo que não o do suicídio. Ney, por que o Rio Grande do Sul é um estado tão politizado, assim como os estados do Sul, mas por que esse índice acaba sendo maior no Rio Grande do Sul? Até me permite chamar de cifras negras, porque eu me impressionei aqui com essas cifras do Rio Grande do Sul. Bom, eu não poderia te dar uma resposta assim conclusiva, né? Demandaria um estudo maior, né? Mas eu acho que é interessante verificar que se você for fazer essa pesquisa no território nacional, você vai ver variações muito grandes, né? Você tem cidades no norte também com índice elevado, você tem aqui Curitiba, no caso, que está justamente na média nacional, né? O Mato Grosso, entre jovens, também tem um salto bastante grande nesse ranking. E no caso do Mato Grosso, eu acho que ele é mais recente, né? A questão aí de 5, 6 anos atrás, Curitiba, os estados do Sul mesmo estavam meio que liderando isso daí, né? Claro que isso não é bom para... Esse tipo de liderança não é bom para ninguém, né? Mas a gente percebe correntes, né, de aumento e de diminuição dessas taxas. Comunidade indígena, que aparecem nessas listas também, o que acontece exatamente? É cultural isso? Dá para se espelhar com algum outro grupo ou é uma coisa particular da comunidade indígena, Ney? A comunidade indígena tem uma particularidade de estar enfrentando dificuldades culturais propriamente dito, né? Uma dificuldade de identidade cultural, né? Provavelmente estão se afastando das suas tradições, estão se inserindo mais ou menos, né, na nossa civilização urbana, por assim dizer, né? Essa condição já foi estudada em relação a causar o suicídio, né, desde os primeiros estudos clássicos, né? Ela é conhecida por anomia. Então, as sociedades que passam por esse processo de anomia, né, podem acabar favorecendo, sem querer obviamente, né, mas podem acabar favorecendo o aumento de casos de suicídio. Explica a anomia para a gente. Anomia, né, literalmente falando, seria a ausência de lei, né, sem lei, né? Então, quando a gente vive numa sociedade, numa cultura, a gente espera ter determinadas garantias, né, no sentido de que trabalhamos, temos um sistema de lei que nos sustenta, temos a capacidade de planejar o futuro, né? Mas, por exemplo, no caso da civilização indígena, né, brasileira, como eu comentei, ela de repente pode estar atravessando uma crise. Ela perde um pouco essa noção de consistência, de coerência na cultura e na sociedade onde ela está vivendo, né? Isso então pode acabar deixando as pessoas, num certo sentido, desesperançosas, desiludidas, né? Que também é um movimento que a gente encontra em outras sociedades que enfrentam crises, né? Crises econômicas, crises culturais, enfim. O tsunami no Japão teria provocado também uma onda de suicídios. Justamente. E deve-se, é uma questão econômica mesmo ou é uma questão até emocional, Ney? Nas leituras que eu fiz, eu percebi que algumas pessoas se suicidavam porque perdiam a casa, perdiam o trabalho, mas perdiam a família também. Quer dizer, é um momento de desespero mesmo. É um momento de desespero e ele como a gente fala, multifatorial, né? Então vai influenciar todos esses aspectos. A perda da família, a perda do emprego, do sustento, do abrigo, né? Quer dizer, a gente busca referências na sociedade, né? Saber que você mora num determinado lugar, que você tem o teu trabalho, né? Você pode planejar a sua vida, te dá uma estabilidade. Quando a sociedade passa por uma anomia, essa estabilidade ela se quebra, né? E é justamente isso que, diante dessa situação, algumas pessoas, né, podem pensar realmente que não vale a pena continuar vivendo e por ter uma própria vida. Nos Estados Unidos tem uma questão pontual, que são os soldados que estão se suicidando. É um reflexo do pós-guerra isso aí, poderíamos dizer assim? Que já vem munidos desse clima dos conflitos no Oriente Médio? A questão dos soldados, né, também ressalvas, né, teria que fazer um estudo mais aprofundado. Mas a questão dos soldados também é apontada na literatura do suicídio. É um outro tipo de suicídio.
É o chamado suicídio altruísta, né? Faz parte da própria formação do soldado se acostumar com a ideia que ele tem que dar a vida por uma causa, né? Ele está, desde o momento que ele ingressa no Exército, ele está sendo, num certo sentido, educado e condicionado, né, a ceder da sua vida, né? Em alguma situação crítica, ele pode acabar agindo dessa maneira, né? Doutor, algum comentário? O senhor está impressionado com esses números todos, doutor? Estou impressionado, mas ao lado da questão do militar, a quebra de 1929, na Bolsa, nos Estados Unidos, né, na Inglaterra, com repercussões agora, essa bolha econômica que repercutiu recente nos Estados Unidos também. Essa crise na Europa também está desencadeando isso, né? Pessoas por enforcamento. E um detalhe, tem culturas como a Índia e outras culturas onde a maneira como as pessoas se suicidam são próprias daquela cultura. Por exemplo, atear fogo às vestes. Existe alguma forma mais terrível de uma pessoa tirar a própria vida colocando fogo nas vestes? Pois bem, existem culturas, como é o caso da Índia, de pessoas que se suicidam por esses meios bastante, assim, cruéis, dolorosos. Então, a gente observa que realmente a medicina terá que ter um trabalho preventivo do suicídio, porque está intimamente ligado à depressão do ser humano como uma causa patológica, talvez que induza a pessoa a renunciar do maior dos bens, que é o direito à vida. A pessoa renuncia e ela própria, ela retira esse direito à vida que tem, que todo ordenamento jurídico busca proteger. Preservar. A gente vai continuar conversando com o senhor já no próximo bloco. Teria o indivíduo o direito de desistir da vida e decidir sobre a própria morte? A eutanásia e o suicídio assistido são os temas do próximo bloco. A vida é um bem individual, mas teríamos nós direito de decidir sobre a própria morte? A eutanásia e o chamado suicídio assistido são temas polêmicos. No Brasil, a eutanásia é proibida, mas há casos de autorização judicial. Doutor, o que diferencia, na verdade, a eutanásia do suicídio assistido? Existe ortotanásia? Gostaria que o senhor conceituasse para a gente entender um pouco mais. De maneira bem simples, para que todos possam até compreender. Até peço licença para ser bem, assim, de uma forma elementar. Eutanásia, você vai promover uma morte mais light, uma morte doce para aquela pessoa que está sofrendo e que não tem salvação, não tem cura. Um doente então, em fase terminal. Em fase terminal, ele está gemendo, está sofrendo, e você está ali, é parente, de repente você acaba, poxa, mas se ele morrer, ele descansa. Aquele raciocínio de que vai descansar, vai parar o sofrimento. Mas para isso precisa ter o consentimento do paciente também, doutor? Ou a família pode decidir? Com consentimento e até não, dependendo da intenção do agente. Ele, por conta própria, ele está vendo ali a mãe, a avó, num sofrimento terrível. Mas essa decisão tem que partir da família. Por exemplo, o médico não pode orientar alguém a... Não, então, eutanásia é uma morte que você causa a alguém para abreviar o sofrimento. Você não tem intenção de pegar uma arma e matar alguém. A intenção do agente é abreviar ou minimizar o sofrimento daquela pessoa. Aí vem a questão da ortotanásia. Você abandona a pessoa à própria sorte. Diz, olha, eu não vou mais te entubar, não vou te dar remédios. Se sobreviver, sobreviveu. A natureza que cuide de você. Agora, um outro degrau é a distanásia. Por exemplo, uma pessoa está já há 15 anos numa cama, toda entubada, está com 85 anos de idade, e você luta por toda a lei para mantê-la viva. Este, inclusive, não é nem objeto da medicina. A medicina não tem o dever de lutar contra a morte desta forma. Aliás, a medicina tem aceito a morte com tanta naturalidade quanto a vida, quanto ao nascimento. A ciência não pode se postar contra a morte e envidar lutas para evitar a morte a todo custo, uma situação, uma luta em glória, digamos assim. Alguém que já está no fim, realmente, e promover
a prorrogação desse fim não tem sentido. Agora, a questão do suicídio assistido é aquela história do Dr. Morte, que o mundo todo ficou conhecendo, de um médico que então, segundo se sabe, ele daria assessoria para pessoas que estavam com o suicídio em mente. Eu quero me suicidar, mas não tenho coragem, preciso de uma ajuda. A gente está falando sempre de doentes terminais, né, doutor? Sim. Suicídio assistido, Sim. não. Vamos falar do Dr. Morte para pessoas que chegavam, queriam se suicidar e não tinham coragem. Então ele assessorava a pessoa a se suicidar porque ele entendia que suicidar-se é um direito da pessoa, deixar de viver. Agora, o doente terminal, você, na legislação atual, você propiciar ou você promover meios, assessorar para abreviar, a pessoa a se suicidar, você incorre no crime de auxílio, instigação, induzimento ao suicídio. Não há permissão legal para isso. Caracteriza homicídio nesse caso? Caracteriza indução ao suicídio, que é um crime contra a vida. Está no capítulo, no Código Penal, dos crimes contra a vida. É um crime contra a vida, então é um crime grave, realmente. A pena não é tão grave, a pena oscila em torno de 4 anos, 3 anos, mas é um crime grave e deve ser, as pessoas devem se policiar muito antes de decidir a embrenhar-se num assunto desse. Tem que ter sempre uma consulta, um advogado, consulta a classe médica, que é bastante ética, e terá um aconselhamento legal e ético. Ney, alguns países já adotam a eutanásia, né? A gente tem informação de alguns países nórdicos, né, onde isso está sendo aceito, né, sem implicar em penalizações para quem pratica. Né. Tá na margem da escolha do indivíduo, digamos assim. Mas eu li que alguns países tornaram legal durante um período e depois retiraram isso, voltou a ser proibido. Quer dizer, a polêmica consiste exatamente aí. Mas não vai parar aí, né? Entende? Na dificuldade de entender. De entender e eventualmente eles retiram, mas depois isso pode ser recolocado. Né? É que a gente também tem que, eu acho que não pode perder de vista que o próprio suicídio ele tem significados diferentes em momentos diferentes e em sociedades diferentes. Né? Quer dizer, a gente pode se remeter aí a um Japão feudal onde o samurai, né, era uma questão de honra ele se matar. Né? Quer dizer, se ele não vencesse a guerra, ele optava por morrer. Né? E é bem possível que as estatísticas do Japão sejam influenciadas por esse fato que está profundamente ligado na cultura deles. Né? Doutor, um idoso que, por exemplo, preveja que possa ter um acidente, possa ficar em estado terminal, é possível fazer um documento em cartório, direitinho, pedindo para abreviar a vida num caso extremo desses? Veja só o problema. Ele, quando faz o documento, está no uso da sua razão, está em perfeitas condições mentais, dispõe. O problema é que, quando ele entra num estado em que ele não pode mais decidir, vai se pensar, mas as coisas mudam. Então, se tem aquele tratamento, por que eu não vou ministrar? E se eu não ministrar, eu posso estar, de alguma forma, me omitindo. Se eu me omito, pode ser omissão de socorro. Não existe omissão de socorro a pedido da vítima, aspas. Então, realmente é uma situação de questionamento. O Código Civil brasileiro fala que a pessoa não é obrigada a se submeter a terapias e a operações e intervenções cirúrgicas contra a sua vontade, ainda que com a sua vida em risco. Ela pode se recusar. O médico chega e diz, olha, você tem que fazer uma cirurgia tal, sob pena de você morrer. O paciente pode optar por não fazer a cirurgia. Não se pode fazer também uma intervenção contra a vontade do paciente. Agora, nesta hipótese, eu creio que esse documento será mais um documento para ser discutido judicialmente, porque hoje o que se faz? Na ausência de disposição legal, as pessoas em situações como essas vão buscar na justiça autorizações para desligar o aparelho no hospital, para, digamos, deixar de ministrar determinada terapia, enfim. Hoje as pessoas vão se socorrer na justiça e o juiz vai analisar caso a caso. Esse documento que você mencionou poderá ser sopesado pelo juiz,
Mas evidentemente que uma pessoa não pode agir interpretando esse documento e já decidindo pela vida da outra pessoa tão somente com base nisso. É um pouco arriscado. Mas eu trouxe aqui a eutanásia já na reforma pretendida do Que eu ia Código. lhe perguntar agora. A reforma do Código prevê mudanças nesse sentido? Tem uma reforma agora, um anteprojeto do Senado. Diz assim, eutanásia, artigo 122. Matar por piedade ou compaixão paciente em estado terminal, imputável maior, a seu pedido. O paciente pede, então, para morrer. Para abreviar-lhe sofrimento físico insuportável em razão de doença grave. Prisão de 2 a 4 anos. Continua sendo crime. Agora, parágrafo 1º. O juiz deixará de aplicar a pena avaliando a circunstância, bem como a relação de parentesco ou estreitos laços de afeição do agente com a vítima. E parágrafo 2º. Exclusão de crime, casos em que é permitido. Não há crime quando o agente deixa de fazer uso de meios artificiais para manter a vida do paciente. Então, por exemplo, desliga a máquina, retira os tubos, caso de doença grave irreversível. E desde que a circunstância esteja previamente atestada por médicos e haja consentimento do paciente. Aí, neste caso, vai vigorar o consentimento do paciente. Só se prévio ou concomitante, depois, mas o consentimento tem que ser no ato, ou vale o consentimento anterior, vai ser uma luta para resolver isso. Ou na impossibilidade, então, autorização do ascendente, pai, avô, descendente, filho, neto, cônjuge, companheiro ou irmãos. Poderão decidir pelo paciente se ele não puder expressar a sua vontade. A legislação está evoluindo para isto. Olha só, uma das causas do suicídio é a depressão, doença tratada pelo Sistema Único de Saúde através do CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Nós fomos conhecer essa instituição aqui em Curitiba. Os Centros de Atenção Psicossocial, ou CAPS, são unidades de saúde especializadas em transtornos mentais. Eles funcionam durante o dia inteiro e oferecem acompanhamento com médicos psiquiatras, enfermeiros, psicólogos, terapeutas ocupacionais, educadores físicos e arte-terapeutas. Esse espaço ele é um espaço aberto, né? Como você entrou, você já viu ele bem acolhedor também. Então a gente tem todo esse ambiente justamente para estar recebendo melhor o nosso paciente. E mudar um pouco a visão de que o paciente psiquiátrico ele precisa estar fechado, precisa estar sendo acompanhado num local fechado como um hospital. Lógico, vai ter algumas necessidades, sim, que a gente vai estar utilizando sim, o hospital, mas sempre focando que esse paciente mantenha o seu contato, a sua vida em comunidade, com a sociedade, não dentro de um hospital como era feito antigamente. O CAPS do Bigorrilho, em Curitiba, atende cerca de 250 pacientes todos os meses. Destes, pelo menos 30% apresentam caso de depressão. A depressão é um transtorno do humor que desencadeia uma série de distúrbios psicológicos. Muitas vezes a doença é confundida com tristeza ou melancolia, mas em pacientes depressivos, esses sentimentos são muito mais profundos e duradouros. Segundo a Organização Mundial da Saúde, pelo menos 30% dos casos de suicídio estão ligados à depressão. Toda pessoa que tem um comportamento de isolamento, né, que fique mais reservado no seu canto, que converse pouco, que tem poucos amigos e tal, são pessoas que a gente tem que pensar na possibilidade de um quadro depressivo, né? Ou a pessoa que tem uma conversa, um discurso mais pessimista também, né? A gente tem que estar pensando na possibilidade de um quadro depressivo. O CAPS atende prioritariamente pessoas com depressão grave, em que a doença já começou a causar transtornos na vida profissional do paciente e nas relações com parentes e amigos, e precisa ser tratada de forma multidisciplinar. Também há necessidade do medicamento, mas ele não é o principal tratamento. A gente tem que aliá-lo a outros tratamentos, a outros acompanhamentos, como psicoterapias, oficinas, com a terapia ocupacional, com assistente social, uma musicoterapia. Bom, como a gente observou, existe tratamento pela rede pública. Ney, Curitiba, comparado a outras capitais, tem um índice médio, baixo? Como é que você consideraria?
No caso do suicídio, a taxa de Curitiba é exatamente a média nacional. A média nacional. Em torno de 4,6%. Né? Na matéria, a gente viu que o coordenador do CAPES até deu algumas dicas de sinais que as pessoas podem dar. As pessoas a família tem que estar atenta, então, é isso? Tem. Também é importante não entrar assim numa relação meio paranoica e achar que qualquer coisinha que está acontecendo pode ser indicativo de suicídio. Mas falar muito na morte, pensar muito na morte, né? Comportamentos estranhos do tipo comprar veneno, comprar corda, se interessar muito por armas, isso daí pode ser indícios. Né? É interessante daí fazer uma consulta, né? ou na clínica especializada ou mesmo nas unidades de saúde que acolhem esses casos e conforme a necessidade encaminham. Doutor, algum comentário para a gente finalizar? A gente está no fim do programa já. Veja bem você que o brasileiro também pensa que é infinito, porque nós não fazemos testamento no Brasil. Você vê que pessoas não fazem testamento. Na Europa, a pessoa a partir de 35 anos já faz testamento. Então não incluam fazer testamento no sintoma, porque senão a pessoa morre e deixa todo bem enrolado aí para a família resolver. Mas olha, eu quero encerrar dizendo que de Cleópatra, né, a Getúlio Vargas, uma obra maravilhosa, né, e no fim ele opta por retirar a própria vida. Muitos cantores famosos, pessoas aí, ícones da sociedade contemporânea, optaram por tirar a própria vida. Então, deles, vamos aurir os bons exemplos do que fizeram de bom e vamos não seguir de forma alguma, nem placitar, nem elogiar esse tipo de fuga. A vida é algo maior, é muito grande para ser manejada desta forma. Nós temos que preservar a nossa vida, a vida de todos os que nos cercam, e se for para dar a vida, vamos dar numa boa causa, talvez nos dedicarmos ao próximo, trabalhando e esquecendo essas ideias macabras, para que possamos baixar essas cifras negras tão alarmantes. Ney, uma mensagem positiva para a gente encerrar o programa, que tratou de um assunto bastante delicado também. Eu acho que é importante haver um bom clima de diálogo entre as pessoas que eventualmente têm essa tendência ou pensem recorrentemente em se matar. Né? É interessante que converse com alguém. Né? Não precisa, de repente, ser necessariamente o profissional, que isso também pode ser difícil, né? Mas que debatam essas ideias, que conversem. Né? Não fiquem guardando só para si, que isso pode ser complicado. Né? Doutor Elias, obrigado pela sua presença. Ney, também obrigado pela sua participação e pelo bate-papo. O Plural termina aqui, nós voltamos na semana que vem. Até lá!